Em 1415, Portugal conquistou a cidade portuária de Ceuta, no norte da África, dando início ao período das grandes navegações. Dali para frente, foi só várias conquistas. Eles conseguiram ultrapassar o Cabo do Bojador, depois foram de pouco em pouquinho fazendo comércio com a África, realizando comércio de escravos, até que lá em 1488 conseguiram ultrapassar o Cabo da Boa Esperança, que foi rebatizado. E o grande objetivo foi conseguido com Vasco da Gama, que era chegar nas Índias. Depois disso a gente tem a chegada na América, a chegada na China, a chegada no Japão e por aí vai. Mas o que pouca gente sabe é por que Portugal foi o país pioneiro das grandes navegações. Então, pensando nisso, ao longo desse vídeo eu vou procurar te responder essa pergunta. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Danilo e esse é o Que na História, um canal de história que procura responder algumas das maiores dúvidas da história. Então se você está chegando agora, já vai curtindo e já vai se inscrevendo nesse vídeo, porque isso ajuda a impulsionar o canal e dar engajamento. Lá no final do vídeo eu vou te fazer uma pergunta para você comentar também. Então eu espero que você responda essa pergunta, até porque ela envolve o conteúdo desse vídeo e é um teste para ver se você está prestando atenção. Mas enfim, vamos ao tema desse vídeo, que é por que Portugal foi o país pioneiro das grandes navegações. Então, para princípio de conversa, a gente tem que falar que as grandes navegações, ou a expansão marítima, foi um período que ocorreu ali entre o século XV e o século XVI. E esse período das grandes navegações marcou a integração entre os continentes, que até então a Europa ela tinha muito comércio com o norte da África, só que abaixo do Saara quase não existia comércio entre a Europa e a África. Já com a Ásia existia muito comércio, principalmente aquela região ali do Oriente Médio, só que ali no extremo, como Japão, Coreia, um pouco da China, quase não tinha nenhum comércio. A América, então, nem existia na maior parte dos mapas europeus. Tinha alguns mapas da China que já se cogitavam da existência desse continente, e teve o encontro dos vikings ali na América do Norte, né? Ali na Groenlândia, no Canadá, lá no século VIII. Mas com a nata dos europeus ali no ocidente não tinha contato. Sem falar da Oceania. Então essa integração que veio a ser a globalização começou com o período das grandes navegações. Então a partir das grandes navegações, da expansão marítima das nações europeias, a gente vai ter uma maior integração cultural e uma maior integração econômica. Não que essa integração econômica e cultural tenha sido feita de maneira pacífica, até porque a gente vai ter uma imposição da cultura europeia sobre a imposição das culturas dos outros continentes, além da imposição da economia europeia sobre os outros continentes. Só que eu não vou me adentrar muito sobre isso, vou deixar para próximos vídeos. Então a gente pode dizer que teve esse lado da integração, né, dos continentes, um início de uma globalização, digamos assim, e por outro lado a gente tem a imposição do eurocentrismo sobre as culturas africanas, americanas, asiáticas e por aí vai. Mas assim, pro caba sair lá da Europa, lá naquele frio, entrar num barquinho que era só a madeira com a vela, que não dava nem para dormir, que o cara tinha que ficar assim, acocado, para ele cagar na beira do barco, para ele comer comida estragada, para ele beber água estragada e viajar meses e meses a fio sem saber aonde que ele vai chegar. Ele tinha que ganhar muito dinheiro ou a situação onde ele estava tinha que estar muito ruim. E era basicamente assim que estava a Europa naquele período. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. A gente tem que lembrar que naquele período das grandes navegações, né, entre o século XV e o século XVI, estava ocorrendo a crise do feudalismo. Era a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E é sempre bom lembrar que o cara que vivia naquela época ele não estava falando, olha, hoje a gente está no ano de 1450 e está na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ele não tinha essas classificações naquele período. São classificações posteriores, né? Principalmente a partir do século XIX, que os historiadores colocam. Eles observam lá, estava mudando o sistema econômico, estava mudando a sociedade, estava mudando a política. Então a gente classifica esse período do século XIV, século XV, século XVI como a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Mas enfim, como era um período de crise do feudalismo, estava rolando falta de produtividade nas terras, porque as terras tinham sido mal usadas durante muito tempo, até que ficou com problemas de plantio, a terra já não estava mais saudável para plantações. Com isso, com a diminuição de terras férteis, ocorreu o problema de fome. A galera estava começando a passar fome, principalmente ali na virada do século XIII para o século XIV. Outra coisa que vai aumentar esse período de fome é a falta de mão de obra, porque era um período de crise, principalmente por conta das guerras que estavam ocorrendo, guerras entre feudos e também revoltas camponesas por conta dessas dificuldades. Falta de terras férteis, aumento de impostos, entre outras coisas.
Fora isso, a gente vai ter também a peste negra, que vai matar 1/3 da Europa naquele período. Isso vai levar com que falte mão de obra para produzir alimento para aquela população naquele período. Outro problema que os europeus tinham naquele período era a falta de metais preciosos. Como eles vinham de um longo período onde a economia era baseada no feudo, e basicamente o que rolava ali era troca, e tudo que eles produziam era para subsistência, os metais preciosos praticamente faltaram durante a maior parte da Idade Média. Quando chega ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna, que o comércio volta a se fortalecer, está faltando metais preciosos. Onde é que eles vão encontrar esses metais preciosos? Nas colônias que vão surgir posteriormente. Então, por isso, para novas terras férteis, para comidas, para metais preciosos, para uma maior mão de obra, era necessário conquistar novos territórios. Então a gente já tem um primeiro incremento para conseguir novos territórios, só que isso só era possível através das grandes navegações. E como é que essa mudança do comércio ser fortalecido ali na Europa vai começar? Bem, vai começar a partir do século XI, com o movimento conhecido como Cruzada. Então, resumidamente, as cruzadas foi um movimento capitaneado pela Igreja Católica de ir para Jerusalém e recuperar a Terra Santa dos muçulmanos, que na época Jerusalém estava sendo controlada pelos muçulmanos. Aí o que acontece? Junto à Igreja Católica, vários nobres, várias pessoas, camponeses, partiram em busca de recuperar a Terra Santa, só que acabaram levando pau. Não conquistaram a Terra Santa, a gente teve 8 cruzadas na história, apenas a primeira conseguiu uma vitória temporária e as outras todas foram derrotadas. Só que esse movimento cruzadístico de sair da Europa para Jerusalém ocorreu um efeito colateral. Qual que foi o efeito colateral? O reativamento da rota comercial Ocidente-Oriente. A galera ia para lá, por Oriente, né? Chegava ali no Oriente Médio. O Oriente Médio fazia comércio lá com a Ásia, então eles tinham mercadorias que não tinham na Europa. Mercadorias essas que eram tapetes, porcelanas, ouro, prata, coisas que não tinham na Europa desse período que estava em crise. Aí a galera que foi para lá, para Jerusalém, levou um pau dos muçulmanos, estavam por lá, começava a perceber, olha, cara, não tem esse tapete aqui lá onde eu moro não, e se eu levar para vender? Não tem essa porcelana aqui onde eu moro lá não, e se eu levar para vender? Lá não tem ouro, lá não tem prata, olha esse tempero aqui, e se eu levar para vender? E aí a galera começou a reativar o comércio a partir daí. Então as cruzadas teve esse efeito colateral de reativar a rota comercial do Ocidente para o Oriente. Então, além de trazer essas mercadorias que eram especiais, daí elas vão receber o nome de especiarias, lá no período das grandes navegações, a gente vai ter também o imaginário da população, né? Poxa, aquela região lá é muito rica, eu tenho que ir para lá para fazer comércio de alguma forma. Então essa rota começou a aumentar cada vez mais e os produtos começaram a entrar na Europa cada vez mais também. Fora isso, a gente vai ter no século XIII um viajante muito importante, que é o Marco Polo. Ele vai parar na Índia, vai parar na China e vai fazer vários relatos das riquezas daquela região. E esses relatos que ele fez vão fazer muito sucesso na Europa. Então a galera lia lá o Marco Polo, caramba, olha, ele tá falando aqui que lá tem um tapete disso, ó, o tapete do Aladim, tem ouro disso, tem prata daquilo, tem isso, tem aquilo. Então chega a crescer o cifrão assim no olho do camarada que ele queria fazer comércio para ganhar dinheiro cada vez mais. Então o que acontece? Essa rota do Ocidente para o Oriente era uma rota terrestre. Só que ao longo do caminho tinha que passar por algumas cidades. E essas cidades elas cobravam altos impostos. Principalmente as cidades portuárias da Itália, da Península Itálica, porque na época não existia Itália, né? Então essas cidades da Península Itálica, principalmente Gênova, Florença, Veneza, cobravam altos impostos. Então era um comércio que ficava encarecido por conta desses pedágios, por conta desses monopólios. E para piorar toda essa desgracença, em 1453, Constantinopla, que tinha um acordo com as cidades italianas, vai cair, os turcos otomanos vão tomar a cidade, e o imposto, que já era caro, vai aumentar cada vez mais. Agora você imagina Portugal, que está lá no rabo da Europa, né? Está bem na ponta da Europa, bem na outra ponta. Até o produto sair lá do Oriente Médio, ultrapassar Constantinopla, chegar nas cidades italianas, passar pela França, passar pela Espanha, chegar em Portugal. Meu amigo, tanto de imposto que esse produto aí recebeu para ser revendido em Portugal, o cara não ganhava quase nada ou a pessoa não tinha dinheiro para pagar. É então que Portugal cria um novo objetivo. Qual que era o objetivo? Ter acesso a esses produtos especiais lá no Oriente,
só que sem o intermédio desse mar Mediterrâneo, onde as cidades italianas tinham monopólio, onde Constantinopla tinha um monopólio e por aí vai. Então Portugal queria uma rota alternativa para chegar até o Oriente e adquirir essas especiarias. É aí que vem a resposta do nosso vídeo, nosso objetivo de hoje, que é responder por que Portugal foi o primeiro a conseguir essa rota alternativa para o Oriente e conseguir as especiarias. Por que não foi a Inglaterra? Por que não foi a França? Por que não foi a Holanda? Por que não foi a Alemanha? Uma hora depois. Por que não foi a Espanha? Por que não foi a Noruega? 2 horas depois. Por que não foi a Suécia? Acho que já deu para entender, né? Por que foi Portugal e não essas outras nações? Não sei. Então, é porque Portugal reunia os requisitos básicos para realizar as grandes navegações. Mas então, que requisitos básicos são esses? Então, primeiramente, a localização geográfica. A localização geográfica ajudou Portugal a realizar as grandes navegações. Como eu falei, né? Portugal está no rabo da Europa. Então, ele ficava ali. Meio que ele está na beira da Península Ibérica. Então ele está virado, né? Ele é banhado, os 3 lados dele é banhado pelo Oceano Atlântico. E desde o seu início, ele tinha a vocação de navegar na costa. O bacalhau, que é um peixe muito ligado a Portugal, não tem ali na costa de Portugal, no mar próximo a Portugal. Ele é lá da Escandinávia, então os portugueses navegavam até lá para buscar esse peixe que era tão requisitado. Então Portugal, como um país muito pequeno, com um solo um pouco impróprio para a agricultura, via na navegação uma forma de conseguir dinheiro. E nessa navegação costeira, eles foram aprimorando técnicas de navegação. E o segundo motivo de Portugal ter sido o país pioneiro das grandes navegações foi a centralização política precoce. Afinal, Portugal se formou como um país ali no século XII. Enquanto outras nações só vieram a ser países, só vieram a ser unificados ali pelo século XV, como a Inglaterra e a França, ou no século XVI, como a Holanda, e Itália e a Alemanha, que são grandes nações atualmente, só se formaram no século XIX, só se unificaram no século XIX. E Portugal não, o bichinho foi precoce, mal colocaram a cabecinha lá dentro ele já se formou. Isso porque estava rolando a guerra de reconquista, né, dos católicos contra os muçulmanos ali na Península Ibérica, e o rei Afonso Henrique de Portugal ganhou as terras por ter lutado muito bem. Ele ganhou as terras do condado portucalense do rei Alfonso VII de Castela e Aragão, e assim fundou Portugal. A partir daí a gente tem um poder central, o poder do Estado, para comandar essas grandes navegações, para ditar regras, né? Olha, como é que vai ser aqui, como é que a gente vai ganhar economia, como é que a gente vai fazer essas grandes navegações, quais serão nossos objetivos e por aí vai. Então a centralização política foi um fator muito importante nesse período aí das grandes navegações, e Portugal teve uma centralização política bem precoce. Detalhe que as grandes navegações vão ter um grande impulso durante a dinastia de Avis, que assumiu o poder lá no século XIV em Portugal, e a partir daí eles vão intensificar esse processo das grandes navegações. E um nome de grande destaque dessa dinastia foi o Príncipe Henrique, ou o Infante Henrique, o Navegador. Isso porque ele foi o cara que deu os primeiros impulsos para essas grandes navegações. Se você quiser saber mais sobre ele, vai lá no meu canal original, canal StoryTour, que tem um vídeo lá completo sobre ele. Além disso, você pode se tornar membro, porque tem vídeos exclusivos, vídeos antecipados, além das lives exclusivas para os membros. E com poder centralizado, o rei podia ditar regras de como fazer tecnologias para as grandes navegações. E esse é o terceiro motivo. Portugal tinha tecnologia para as grandes navegações. Mas que tecnologias são essas? Naquele período, tecnologias que foram adquiridas lá na Ásia, como a pólvora, como o astrolábio, como a bússola, já ajudavam bastante nessas grandes navegações, né? Afinal, o cara tem que se localizar, tem que se proteger com a pólvora, com os canhões, com as armas de fogo e por aí vai. Mas um grande destaque desse período de tecnologia eram os mapas. A cartografia vai ser uma arma muito importante nesse período, e Portugal fez até uma escola, não era uma escola física, era uma escola mais de professores, de estudantes, de filósofos, para tentar mapear o mundo, para tentar pensar como é que essas navegações seriam realizadas. A famosa Escola de Sagres. Então eles tinham lá um departamento que cuidava dessa cartografia. Outros mapas foram conseguidos lá na Ásia através das viagens de espiões. Espiões saíam lá de Portugal para ir para a Ásia para adquirir mapas, para vocês verem como mapas eram importantes nesse período das grandes navegações. E por último, não menos importante de tecnologia, a gente vai ter as próprias embarcações. As naus, as embarcações, as caravelas. A caravela, que era uma navegação que era exclusiva de Portugal, que até hoje se debate sobre como é que eles faziam essas caravelas,
porque eles não deixaram meio que plantas dela, porque era uma arma muito importante naquele período das grandes navegações. Então você não podia deixar os espiões espanhóis, franceses, ingleses pegar as plantas dessas embarcações para competir com você. Você tinha que dar um jeito de deixar tudo nas intocas. Então, a partir dessa vocação, dessa localização geográfica, de um governo centralizado da tecnologia, faltava o que para iniciar as grandes navegações? Dinheiro. Porque tem que contratar o soldadinho para ir nas embarcações, tem que contratar o marinheirozinho, tem que dar comida para o marinheirozinho, tem que dar roupa para o marinheirozinho, tem que dar o pagamento para o marinheirozinho. E como é que conseguiram isso? Através do apoio da burguesia, que é o quarto motivo que fez Portugal ser o pioneiro das grandes navegações, o apoio da burguesia. Mas assim, por que a burguesia vai se interessar nessas grandes navegações? Não sei. Ora, ela quer comercializar. A burguesia é uma classe comerciante que surge ali na Baixa Idade Média, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ela buscava comercializar para enriquecer. E nada melhor do que você conseguir uma rota alternativa para conseguir as especiarias para revender com um lucro cada vez maior ali na Europa. Então a burguesia vai chegar com o rei e vai falar: olha, eu te apoio nessas grandes navegações, está precisando de quanto? Eu te faço o Pix aí para a gente fazer essa nau, para a gente fazer a caravela. Fala aí, manda tua chave Pix que eu te faço, que eu quero comercializar. Então eu apoio você nessa empreitada. Então esse é o quarto motivo, porque a burguesia de Portugal ela vai apoiar o rei nessa empreitada das grandes navegações. E com o dinheiro dela, com o Pix que ela vai enviar para o rei, vão pegar, vão equipar os barcos, vão pagar os marinheirozinhos, vão fazer as tecnologias e por aí vai. E por último, não menos importante, a gente tem que falar sobre o quinto motivo que vai levar Portugal a ser o pioneiro das grandes navegações, que é o apoio da Igreja Católica. Aí agora você deve estar se perguntando: oxe, o que tem a ver a Igreja Católica com as grandes navegações? Não. Então, o período das grandes navegações foi muito atrativo para a Igreja Católica, porque ela poderia conseguir novos fiéis nas terras conquistadas. Afinal, se o pessoal vai conquistar novos territórios, se vai adentrar em novos territórios, o pessoal que não conhece a religião católica pode conhecer e passar a ser convertido, por convencimento ou por forçação. Então, para a Igreja Católica, isso daí era uma oferta tentadora. Você conseguir novos fiéis, conseguir também dízimo. Então, para ela foi muito bom. Então, ela passou a patrocinar as grandes navegações. Inclusive, se vocês pegarem alguma pintura, alguma imagem das caravelas, das embarcações das grandes navegações, vocês vão ver que a vela tem sempre uma cruzinha. Que cruz era aquela? A principal cruz que aparece das caravelas portuguesas, das embarcações portuguesas, eram da cruz da Ordem de Cristo, uma ordem católica que patrocinou intensamente o período das grandes navegações. Até porque aquele príncipe navegador lá, o Henrique, ou navegador, ele era chefe da Ordem de Cristo. Então ele foi um cara que, junto com a Igreja Católica, patrocinou forte ao período das grandes navegações. Então aí, meus amigos, a gente tem a fórmula mágica que fez Portugal a ser o pioneiro das grandes navegações. Ele foi o primeiro país da Europa a se unificar, tinha uma burguesia forte que queria ajudar o rei nesse empreendimento para conseguir comercializar cada vez mais. Tinha também uma igreja católica forte, atuante, que queria novos fiéis e entrou nessa empreitada, e tinha tecnologias suficientes para comandar essas grandes navegações. Aliás, que haviam sido testadas, haviam sido praticadas anteriormente, porque Portugal tem uma localização geográfica privilegiada, tá de bunda para o mar, e já fazia essas navegações ali na costa do mar Mediterrâneo, ali na costa da Europa, desde a sua unificação. Aí você vai olhar as nações europeias naquele período. A Espanha não estava unificada, França não estava unificada, estava na Guerra dos 100 Anos. Inglaterra também não estava unificada, estava na Guerra dos 100 Anos. Holanda muito menos, a Alemanha também, Itália também. Então, Portugal reuniu os requisitos básicos e partiu para as grandes navegações. E o marco inicial que a gente coloca é a conquista de Ceuta em 1415, e o grande objetivo deles, que era chegar na Índia, só ocorreu em 1498 com Vasco da Gama. Mas olha só, eu até falaria nesse vídeo sobre as conquistas nas grandes navegações, só que o vídeo já deve estar muito longo. Então vou parar por aqui, porque eu pretendo fazer um vídeo tier list colocando os principais marcos das grandes navegações. Então a gente vai elencar quais foram esses principais marcos e quais foram os países que conseguiram esses marcos. E os navegadores, é claro. Aí, gostaram dessa ideia? O que vocês acham? Comenta aqui se você quer esse vídeo da tier list dos principais marcos nas grandes navegações, que eu
posso fazer esse vídeo o mais breve possível. E para finalizar, tem a pergunta que eu falei lá no início do vídeo, bora ver se vocês prestaram atenção. Qual é o nome do rei que unificou Portugal? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você prestou atenção. No mais, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham curtido, espero que a pergunta tenha sido esclarecida. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o joinha, não esquece de se inscrever aqui e lá no meu outro canal, canal Storytour. O link está no comentário fixado aqui desse canal. Também não esquece de se tornar membro por lá para participar das lives exclusivas. Dito isso, falou!